está escrito assim: Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece e por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Que o Senhor fale conosco pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus, e que você possa adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Então, queridos, eu queria que você, nesse momento, colocasse diante de Deus agora a tua vida, tua casa, tua família, porque essa palavra que Deus fala aos nossos corações, ela diz respeito muito àquilo que vai acontecer conosco, não aquilo que já aconteceu. O texto, ele diz assim: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E aí eu fico assim, comigo mesmo, pensando e analisando, né? Quantos planos você já não fez? Quantos planos eu já não fiz? Quantos planos nós já não fizemos? E de repente deu tudo diferente daquilo que a gente planejou. Tudo aquilo que nós pensávamos aconteceu errado. Sabe por quê? Porque quem define é Deus. Se a gente fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que a última palavra sempre vem do Senhor. É Deus quem define as nossas vidas. Nós fazemos planos. E, queridos, veja bem, não é errado você fazer plano. Não é errado você ter uma vida programada, sincronizada com as coisas que você tem que fazer. Mas esse texto aqui, ele diz respeito a coisas de muito tempo. Olha, o primeiro texto fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vida, que é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O versículo 13 fala: vamos ficar um ano, fazer acontecer. Mas o versículo 14 fala: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não têm noção do que vai acontecer amanhã. E aí vocês querem fazer plano daqui a um ano? Amados, cada dia tem o seu mal. Deus está cuidando de mim e de você. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Então, queridos, nós precisamos entender o seguinte: nós temos promessas. E essas promessas que estão aqui escritas na palavra de Deus, elas são as promessas para mim e para você. Se nós formos analisar o texto de Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ao invés de nós falarmos eu quero fazer, eu vou fazer daqui a 1, 2, 3 anos, a gente tem que imaginar o seguinte: primeiramente, você sabe se Jesus volta hoje para você? Você sabe se amanhã será que amanhã a gente vai estar vivo ainda, gente? Será que Jesus não volta hoje, amanhã? Repito, ter uma vida organizada não significa que a gente vai simplesmente deixar tudo, né? Tudo lá vão ter. Não, a gente tem que ter uma vida organizada, mas aquela pessoa, a tua vida, a minha vida, as vidas que estão debaixo da presença de Deus precisam entender que estão no controle de Deus também. Então passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que tem que acontecer na tua vida, ou seja, as promessas de Deus para a tua vida, se você for uma pessoa fiel a Deus, continuar fiel a Deus, na presença dEle, vai acontecer em nome de Jesus. Se você crê nessa mensagem, nessa palavra, toma posse e dá um glória a Deus bem forte aí nos comentários aí, dá um aleluia bem forte aí. Bom, nós precisamos entender que também Deus age com autoridade para fazer cumprir a sua palavra. Deus age com autoridade para que tudo aquilo que Ele quer aconteça. Pode entender sobre isso? O Salmo de número 135, no verso 6, fala assim: tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ou seja, quando Deus define a sua palavra e quando Ele quer, você pode ter certeza, as coisas acontecem. E quando Ele não quer, também não acontece. Alguém entende o que Deus está falando? É isso. A grande realidade é que quando Deus quer, acontece. E se Deus não quer, não vai acontecer, gente. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Então, essa autoridade do Senhor, ela se faz presente no nosso cotidiano, na nossa vida normal. Ou seja, as coisas que Deus permite, Ele vai permitir, mas tem coisas que Deus não vai deixar. Tem coisas que Deus vai permitir pela sua vontade permissiva, eu já expliquei sobre isso, mas tem coisas que Deus não vai deixar por hipótese nenhuma
porque Ele não vai querer que aconteça. E tem coisas que Deus quer que aconteça, que ainda que o diabo diga não, quando Deus diz sim, acabou. Deus já determinou no céu e vai acontecer em nome de Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Essa autoridade também, ela se mostra naquilo que o próprio Deus fez. Você é a criação de Deus. Você é alguém que Deus formou e criou para o seu louvor. Colossenses capítulo 1, versículo 17 fala assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Queridos, você só está vivo, você só está aqui agora me vendo, me ouvindo, porque Deus quer. Você só subsiste porque Deus quer. Todo mundo, todo o universo, todo o planeta só subsiste porque Deus quer. Todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, Deus criou todas as coisas e Ele é antes de todas as coisas. Então, essa autoridade de Deus sobre todas as coisas vai fazer com que você entenda que, independentemente do que vai acontecer amanhã, ou daqui a 100 anos, ou 200 anos, ou um ano, estará no controle de Deus. A tua vida estará no controle de Deus. Números, capítulo 23, versículo 19, fala assim: o que falou cumprirá. E esse texto todo mundo gosta, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. É o que Deus fala para mim e para você. Na sua autoridade, Ele falou e Ele vai cumprir. Na autoridade de Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele confirma. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está dando para entender, gente, que quando a gente faz N planos sem consultar a Deus, quando a gente faz N planos sem deixar Deus agir, a gente acaba quebrando a cara, até que a gente entenda que Deus quer agir, que Deus quer operar, que Deus quer fazer o seu milagre, e não importa o que pensemos ou o que a gente quer, o que importa é o que Deus quer para as nossas vidas. Enfim, na verdade a gente acaba entendendo as coisas, às vezes até de maneira meio forçada, mas Deus às vezes, Ele se vê, não digo obrigado, mas Ele, por Ele nos amar, por Ele te amar, Ele quer ver você uma pessoa abençoada. Então Ele vai acabar permitindo situações acontecerem para que você volte àquilo que Ele quer. Ou seja, para que você volte à posição que Ele te colocou, para que você retorne na tua posição e saiba, Deus quer o melhor para a minha vida. Por isso, tudo isso me aconteceu, mas agora, Senhor, eu vou voltar para aquilo que Tu queres. Alguém pode glorificar Deus por isso? A gente entende também, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, no versículo 11, está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Na autoridade de Deus, Deus quer, Deus é, Deus fala e Deus confirma. Ou seja, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Quando a gente fala assim, eu vou para lá, eu venho para cá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bom, está no plano de Deus? Deus quer? Deus vai permitir? Porque se Deus quiser permitir, Ele vai fazer, gente. Por isso que a gente tem que viver em oração, para a gente poder entender qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós precisamos entender que quando Deus define, vai acontecer. Quando Deus quer, acontece. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Ou seja, o que eu quero, Deus está falando o que eu quero. E vai prosperar, ou seja, vai dar certo naquilo para que eu enviei. Não tem diabo que interrompa o mover de Deus em nossas vidas, quando estamos ligados com o Pai. Quando você está ligado com o Pai, não tem Satanás que remova situações. Só Deus pode fazer o milagre acontecer. E só Deus pode quebrar laços e fazer o milagre acontecer para que tudo o que você pede, sendo da vontade de Deus, aconteça na tua vida e as coisas aconteçam. E você aprenda a viver a cada dia entendendo que cada dia é mais do seu mal. Cada dia é mais um dia de bênção. Viva cada dia como se ele fosse único, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar para a gente. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar para a tua vida. Essa é a realidade. Provérbios de número 16, no verso 1, fala assim: no fim de tudo, quem decide sempre o melhor para nós é o Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Você pode entender o que Deus está falando?
A gente faz um monte de plano de preparação, mas quem dá a resposta certa, quem diz se é ou se não é, é Deus. Eu estou com, por exemplo, eu ouso falar, gente, eu estou com planos, eu preciso fazer algo para a minha vida pessoal na sexta-feira. Eu já fiz planos, já botei na minha agenda, já disse para as pessoas que eu vou, mas se Deus não quiser, ok, Ele vai botar alguma coisa para acontecer para eu não fazer. Eu estou me organizando. Então a gente não pode se confundir, porque ter uma vida organizada, ok. Mas quando Deus vê que a gente vai cair em alguma cilada, quando Deus vê que a gente vai entrar numa furada, Ele vai cortar o laço em nome de Jesus, mas para isso a gente tem que ser fiel a Ele. E quando Deus fizer alguma coisa acontecer, ou seja, quando Ele não fizer acontecer, quando Ele não deixar acontecer, por favor, queridos, não murmuremos, não reclamemos, porque Deus está quebrando laços, cortando laços, e às vezes a gente está reclamando, está falando, Senhor, por que isso, por que aquilo, e Deus está quebrando laço. A gente faz plano de ir para lá, vem para cá, vou para lá, vou para cá, não deu certo, calma, Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele vai fazer o melhor por mim e por você. Sabe por quê? Porque a última palavra vem dele. A última palavra sempre acaba com o nosso Deus. Alguém pode glorificar Deus por isso? Deus é fiel. Bom, eu quero encerrar essa breve mensagem falando do profeta Jeremias no capítulo 32, no verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus está falando para você. Deus está dizendo, olha, eu sou o Senhor, teu Deus, eu sou o Deus de toda a carne. E Deus pergunta para você, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Será que eu não posso agir pela tua vida? Será que eu não posso te curar? Será que eu não posso abrir essa porta para a tua vida? Será que eu não posso fazer esse milagre acontecer? Deus está falando contigo. Obviamente que Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer se você crer. Se você deixar Deus agir, e quando eu falo se você deixar Deus, obviamente Ele vai agir. Mas quando eu falo deixar Deus agir, é crer no teu coração que o milagre vai acontecer. Deus pode te curar agora, se você crer. Deus pode abrir esta porta agora, se você crer. Deus pode libertar a tua família agora, se você crer. Deus pode fazer o milagre acontecer nesta causa, na justiça, se você crer. Deus pode fazer outros e outros e outros milagres e outras coisas. Deus pode mover situações, remover situações, se você crer agora. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Assim diz o Senhor. Deus pode fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Então coloca no teu coração esta palavra. Viva esta palavra e entenda. O nosso Deus, inevitavelmente, sempre acabará dando a última palavra para mim e para você. Se você crê que Deus falou contigo, dá um glória a Deus bem forte nos comentários aí e deixa nos comentários. Eu creio que Deus falou comigo em nome de Jesus. Amém?